Glória a Deus. Louvado, bendito e adorado seja o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso Redentor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor eternamente. Glória a Deus. Boa noite novamente, amada igreja, aos amados que nos assistem pela internet, a paz do Senhor Jesus. Já peço que a amada igreja abra a palavra do Deus vivo em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 2, 10, 11 e 16. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 2, 10, 11 e 16. E peço que o nosso amado pastor nos faça a leitura inicial, meu pastor, e nos abençoe com a oração. Amém. Amém. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Te bendizemos e te glorificamos, Deus vivo, pela tua presença gloriosa em nosso meio, pela oportunidade que o Senhor nos promoveu e nos deu para que aqui congregássemos, nos reuníssemos, orássemos os 5 minutos, tivéssemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora também, Pai, capacita-nos para que tenhamos uma palavra vinda do teu trono, já colocada no coração do teu servo, ministro Anderson Vecchione, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já agradecemos em nome de Jesus pelas bênçãos que advirão dessa palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amada, linda e preciosa igreja do Deus vivo, igreja comprada e remida com o sangue do Senhor Jesus, do Deus que é eterno, do Deus que é verdadeiro, do Deus que é criador dos céus e da terra, do Deus que é dono das estrelas, dono do universo, do Deus que não conhece limites, do Deus que é a exata expressão da própria grandeza. Ele é a própria grandeza, a magnitude, a grandeza. Nos faltam palavras para definir, para designar, para determinar a grandeza do nosso Deus. A grandeza daquele Deus que tu, que eu, que nós servimos. Sabemos que não somos qualquer um. Sabemos que não somos um povo largado ao léu. Sabemos que nosso Deus está conosco porque Ele é fiel, porque Ele nos diz na sua palavra. O Senhor ministra aos corações dos seus servos, dos vasos, para nos testificar todos os dias que Ele é conosco, que Ele está conosco, que Ele é um Deus de propósito, que Ele é um Deus de princípios, que Ele é um Deus único e verdadeiro. Então, com todo este entendimento, que o Espírito Santo brada no meu e no teu coração, porque quando nós nos intentamos a adorar o nosso Deus, verdadeiramente o nosso espírito, guiado, iluminado pelo Espírito Santo, nos dá a total certeza e a plenitude de que Deus é vivo, é real e está no controle de todas as coisas. E de acordo com os princípios e os propósitos de Deus, a sua igreja, nós estamos caminhando, estamos avançando, estamos indo rumo ao encontro com este Deus que é eterno, que é verdadeiro, com este Senhor que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com este que é o nosso Senhor Jesus,
que logo, logo vai nos arrebatar. Então, grande é a responsabilidade de subir no altar do Senhor. Grande é a responsabilidade de exercer o seu ministério, de anunciar a sua palavra, porque nós anunciamos a palavra do Senhor não para qualquer um, mas para aqueles que foram comprados e remidos com o sangue do Senhor Jesus. Então, amada, linda e preciosa igreja, saibamos, como nós sabemos, como ao longo de todos esses anos, na caminhada de cada um de nós, que nós não somos qualquer um. Nós somos o povo, o exército do Deus vivo. Nós somos o povo do Senhor Jesus, comprado e remido com o sangue dele vertido na cruz. Então, não é redundância, não é querer repetidamente, mas é saber e viver e cravar essa verdade no nosso coração, de que nós somos o povo do Senhor. Você, eu, nós somos o povo do Deus vivo. E a palavra do Senhor vem nos ensinar, de tudo que a palavra do Senhor nos ensina, o que nós podemos aprender neste evento que ocorreu em 1 Samuel, capítulo 17, quando o povo inimigo se levantou, quando o povo inimigo intentou e querer afrontar o povo de Deus, para nós entendermos e remirmos o tempo com muita sabedoria, com muita diligência, com muito temor e adoração diante do nosso Deus. Para nós entendermos esse contexto, neste cenário, o povo inimigo se levanta, o povo inimigo intenta no seu coração ir guerrear contra o povo de Deus. E a Bíblia narra que neste contexto, nesta situação, o povo inimigo acampou-se, eles se acamparam em um determinado local, e neste local havia um vale, e o nome deste vale chama-se Elá, que foi aonde o povo do Deus vivo, o povo do Senhor, também se acampou para se preparar para a guerra, para a peleja. E no entendimento, na caminhada do entendimento, do contexto, a Bíblia vem narrar que o povo de Israel, sofrendo aquela afronta, juntamente com Saul, na sua representação, sendo rei, eles tiveram medo, eles se amedrontaram, eles, como diz o português coloquial, eles se acovardaram, arregaram, eles ficaram acuados. E a Bíblia vem narrar, como nós lemos, que durante 40 dias, um representante do povo inimigo, um representante que era tido como o maioral pela sua estatura, pela sua envergadura, que era tido como aquele imbatível, resolveu afrontar o povo do Deus vivo, resolveu afrontar, confrontar, resolveu chamar para a peleja o povo do Deus vivo. E a palavra narra que isso aconteceu durante 40 dias. E para nós entendermos o contexto, amada igreja, para nós entendermos a situação, e nós entendemos, e temos tido o entendimento, vamos imaginar um povo sendo afrontado, um povo estando acuado, um povo sentindo medo, um povo que não sentia ânimo para se levantar e confrontar aquele inimigo. E esse período durou 40 dias. Imaginemos nós uma aflição, uma angústia. Imaginemos nós um problema que se levanta em nossas vidas, algo que parece que não vai ter solução. Imaginemos nós uma situação que parece que vai levar para o fim, porque era isso que estava sendo proposto. Ora, se dentre o povo de Israel se levantasse um homem, conforme a afronta do inimigo, e fosse pelejar com ele, o que vencesse faria do outro o seu prisioneiro. Então o povo estava amedrontado, o povo estava acuado, o povo estava preocupado. O povo, podemos conjecturar que o povo ali, Saul com seus exércitos, estavam preocupados, com medo, achando que não tinha mais saída.
achando que não tinha mais solução, que a única saída ali era ir para o confronto e ser derrotado. Mas a Bíblia vem narrar, o contexto nos ensina, dentro do contexto, para nós remirmos o tempo, que entra um personagem, que surge um personagem nesse contexto, um personagem segundo o coração de Deus. Surge alguém neste contexto, nesta situação, enviado por Deus. Porque se nós analisarmos, e o Espírito Santo nos dá esse entendimento para que a gente possa fazer esta análise, de que Deus age. O Senhor, Ele age conforme os seus propósitos. O Senhor tem seus meios. O Senhor tem a sua forma, o seu tempo de agir. E dentro deste contexto surge Davi, trazendo o entendimento no versículo 17. Vamos ler para nós entendermos. Versículo 17, do capítulo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um éfa de trigo tostado e estes 10 pães, e corre, e levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Irmãos, amada, linda e preciosa igreja, o contexto que eu quero trazer de Davi, nós já temos esse entendimento, conforme já foi ministrado, conforme já foi passado, orientado. Davi também sofria afronta dentro da própria casa. Davi era afrontado pelos seus irmãos. Em que sentido, irmão Anderson? Davi era como se não tivesse o respeito dos próprios irmãos. A ponto da Bíblia narrar, a ponto da Bíblia nos trazer o entendimento de que quando, segundo o propósito de Deus, intenta no seu coração ungir Davi, e Deus levanta Samuel para este ministério, o profeta Samuel. E Samuel vai até a casa de Jessé para, conforme a orientação de Deus, ungir um filho de Jessé. E Jessé manda vir os seus 7 filhos, e Jessé traz seus 7 filhos. E a Bíblia narra que quando Jessé faz entrar cada um dos 7 filhos, Deus não testificou no coração de Samuel que aqueles 7 filhos, dos quais os 3 mais velhos, eram homens que faziam parte do exército de Saul. Que aqueles 7 filhos não eram o escolhido de Deus. A ponto de Samuel ter que perguntar para Jessé: acabaram-se teus filhos? São só esses os filhos que tu tens? E é como se Jessé dissesse: peraí, ainda tem mais um. Peraí, não, tem mais um sim. Desculpa, me passou batido aqui. Ou então não quis que ele viesse aqui. Peraí. E Samuel fala para Jessé: pois manda chamá-lo, porque nós não nos sentaremos à mesa enquanto este não estiver aqui conosco. E aí vem todo o contexto, todo o propósito de Deus na vida de Davi. E Deus unge, como diz o versículo 13 do capítulo 16. Vou ler para nós remirmos o tempo. Isso, amada igreja, para nós entendermos todo o contexto do que Deus quer falar conosco esta noite. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então a Bíblia nos narra, amada igreja, que Davi não era qualquer um. A Bíblia vem nos ensinar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem cuja vida existia um propósito de Deus, um homem que foi levantado e ungido por Deus. E este mesmo personagem, Davi, no contexto da situação, quando o povo inimigo se levanta e quando dos inimigos se levanta para afrontar o povo de Deus, a Bíblia nos ensina, conforme nós lemos no capítulo 17, versículos 17 e 18, que mesmo Davi, sendo afrontado pelos seus irmãos, que mesmo Davi, tendo por menor honra, vamos entender esta colocação para que nós possamos prosseguir com o entendimento. Mesmo Davi sendo tido
com menor honra na sua própria casa. Davi poderia ter dito para o pai dele: não, eu não vou. Meus irmãos não me honram. Até na hora que o profeta veio chamar, veio ungir, o Senhor nem se lembrou de mim, eu não vou. Mas a Bíblia nos ensina que Davi, o homem segundo o coração de Deus, era um homem humilde, era um homem cuja Bíblia vem narrar as suas qualidades, suas características. Um homem obediente, um homem segundo o coração de Deus. A obediência de Davi, atendendo o princípio de Deus na sua vida para com seu pai. A obediência de Davi, não olhando para as afrontas que ele sofria dos seus irmãos, fez com que Davi, segundo o propósito de Deus, pudesse estar no lugar certo e na hora certa. Porque a Bíblia também nos ensina, dentro de todo este contexto, que durante estes 40 dias que o inimigo se levantava para afrontar o povo de Deus, durante este período, Davi assistia a Saul. Só que a Bíblia vai nos ensinar, e nós podemos entender, segundo a conjectura santa que o Senhor nos dá, de que quando Davi estava assistindo Saul, servindo a Saul, conforme o propósito de Deus na vida dele, dentro de todo o contexto, Davi, em um determinado momento do dia, saía da presença de Saul, e a Bíblia narra que ele voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Então nós podemos entender, conforme a Bíblia narra, que o inimigo se levantava pela parte da manhã e pela parte da tarde para afrontar o exército do Deus vivo. Mas no período que o inimigo voltava, é o período que Davi chegava na presença de Saul, para assistir a Saul, para servir a Saul. Depois que ele terminava o seu labor, ele voltava para casa para apacentar suas ovelhas. Mas no 40º dia, quando o pai de Davi disse: meu filho, vai lá, leva comida para os teus irmãos e vê como é que eles estão. Faz esse favor para o seu pai. Vai lá e ser o meu mensageiro para que o meu coração de pai fique em paz. E Davi: sim, senhor, pai, eu vou. Vou lhe honrar, pai, vou lhe obedecer. E quando Davi chega, porque a Bíblia diz que pela madrugada ele se levantou, se organizou, se preparou. E quando Davi chega, no 40º dia, Davi, o ungido do Senhor, presenciou a afronta do inimigo. Davi presenciou a afronta que aquele inimigo estava fazendo com o povo do Deus vivo. A ponto de Davi, quando escutou, questionou, no versículo 26 do capítulo 17. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, de posse de todo este contexto, de posse desta breve introdução, agora que nós entendemos todo o contexto do que estava posto, eu quero ir com a amada igreja no cerne da ministração desta noite. Nós já conhecemos o personagem principal, vamos ter Davi como personagem principal para aquilo que Deus quer falar conosco esta noite. Nós já conhecemos as circunstâncias que levaram Davi a estar ali naquele momento. Nós já conhecemos que o inimigo se levantou para afrontar o povo do Deus vivo. Nós já temos um entendimento de quem Deus era para Davi e de quem Davi era para Deus. Nós já temos um entendimento de que o povo do Senhor estava sendo afrontado e o povo estava acuado. E nós já temos um entendimento do principal que o Senhor vai falar conosco esta noite, do local aonde estava acontecendo essa afronta. A Bíblia narra que o local onde o povo estava sendo afrontado pelo o exército inimigo chamava-se Vale de Elá. Vale de Elá traz consigo dois significados: vale de carvalho, vale de terebinto. Amada igreja, grava e guarda no teu coração essas duas informações: vale do carvalho e vale de terebinto. Carvalho, uma árvore frondosa, a maior árvore, a árvore que servia para as questões estruturais, a árvore
forte, árvore resistente, e o terebinto, uma planta que chegava a atingir 10 metros de altura, utilizada na medicina para asepsia, como anti-inflamatório, como antisséptico, usada também como cosmético para perfumes. Então, irmãos, o que o Senhor quer falar conosco esta noite? O que o Senhor ministrou ao meu coração? Que muitas das vezes, nas nossas vidas, situações se levantam de tal maneira que a gente pode ficar se questionando: poxa, por que isso aconteceu comigo? Poxa, se eu tivesse feito diferente. Poxa, se eu não tivesse feito aquilo. Poxa, se a minha reação fosse outra, isso não estaria acontecendo comigo. Mas Deus vem bradar ao nosso coração. Deus vem falar para as nossas vidas. E o que nós podemos aprender com o Senhor ao longo dos dias e ao longo dos momentos que Deus está falando conosco, que Ele é o nosso general, que Ele está no controle, que Ele é a esperança viva, que não morre, que não falha, que Ele é conosco. E Ele nos ensina, como foi ministrado no culto de quarta-feira, como nós devemos amá-lo, como nós devemos se portar diante dEle, se nós estamos amando a Deus de tal maneira que nós vamos nos permitir ficar acuados com a afronta do inimigo, olhar somente para a afronta do inimigo, ou verdadeiramente como ungidos do Senhor, como aqueles que foram resgatados por Deus, com aqueles que têm a unção do Senhor e o entendimento do Senhor, de saber que a palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores, de saber que a palavra nos diz que Deus está no controle de todas as coisas, de saber o que a palavra nos diz, que em tudo nós devemos dar graças. Porque, irmãos, o sentimento, o cerne do que o Senhor quer falar conosco é o momento e o local da batalha que o inimigo se levanta, é uma grande oportunidade para que nós possamos guerrear e conquistar as vitórias na unção do Senhor. Porque Davi, dentro deste contexto, Davi, dentro desta situação, quando ele se indigna com uma indignação santa, ungido de Deus, homem segundo o coração de Deus, sabendo quem era o povo do Deus vivo, o exército do Senhor, sabendo o Deus que ele servia, ele não admitiu que o povo estivesse sendo afrontado, porque com certeza Davi passou a ter o entendimento de que o povo estava sendo afrontado por 40 dias, e não havia um que se levantasse. E a Bíblia vem narrar e nos ensinar, no capítulo 16, versículo 18, eu passo a ler, se a igreja quiser acompanhar, capítulo 16, versículo 18 de 1 Samuel. Para nós entendermos o contexto do que nós iremos ler. Saul, depois de cometer os seus tropeços e os seus deslizes para com Deus, a palavra de Deus fala que o Senhor retirou o seu espírito de Saul e passou a incomodar, mas o termo não é este, a palavra traz o termo certo. Saul passou a ser, meu pastor, faltou a palavra correta, que Saul passou a ser, por um espírito maligno, atormentado, glória a Deus. A igreja me perdoa que eu não tomei nota desta, mas o Espírito Santo me trouxe aqui a memória. Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno, e a Bíblia diz que foi da parte de Deus. Deus estava no controle. Então alguém disse: Senhor, se tu providenciares alguém que venha tanger a harpa, tu vais te sentir bem, tu vais sentir a unção de Deus, tu vais sentir a presença de Deus. Provente, Senhor, de alguém que tanja bem a harpa. E Saul disse: então mande-me trazer alguém que venha tanger a harpa. E alguém falou: eu conheço alguém que tange a harpa com unção. E segundo o versículo 18, do capítulo 16, então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele.
Irmão, para nós entendermos, amados irmãos, amada igreja do Senhor, a própria Bíblia, o próprio Senhor diz que Davi era homem de guerra. Homem de guerra. Os seus irmãos que o rejeitavam, que o menosprezavam, que eram tidos como na esfera humana mais fortes, mais qualificados até pelo seu próprio pai. Eles eram do exército de Saul. Mas a Bíblia em nenhum momento diz desses 3 irmãos de Davi que eles eram homens de guerra. E hoje no estudo, recebendo a bênção do nosso amado ministro Ed, que muito nos ajudou, nos enriqueceu com esse entendimento, a Bíblia traz no seu entendimento da palavra homem, lá no grego, no hebraico, que esse homem, com vários significados, um deles é campeão. Na origem, na etimologia da palavra homem, no sentido do grego e do hebraico, a Bíblia nos dá o entendimento de que esta palavra, esta afirmação homem, significa campeão. Campeão de guerra. Campeão. A Bíblia diz que eu e você somos mais do que vencedores. A Bíblia nos relata que o Senhor, o Deus dos exércitos, está conosco. Então, quem o inimigo pensa que é para se levantar, para afrontar a minha e a tua vida, sabendo que o sangue de Jesus é sobre a nossa vida, sabendo que a afronta tem que durar um tempo, ela vai terminar, a batalha ela se inicia, mas é para que nós possamos conquistar a vitória no Senhor. E, amada igreja, não tenha este momento do culto como um culto de uma pregação coach. Não. É trazer a verdade de que Deus está conosco. É trazer a verdade de que na oportunidade da guerra, é trazer a verdade de que na oportunidade de nós conquistarmos a vitória com o Senhor transforma. Porque quando disseram a respeito de Davi que ele era homem de guerra, enquanto Davi, tendo na sua característica por Deus o conceito de ser homem de guerra, os seus irmãos eram apenas homens da guerra. Como assim, irmão Anderson? Faz diferença? E muita. Porque Davi, sendo homem de guerra, ele era homem para qualquer batalha, para qualquer peleja. E os seus irmãos eram apenas homens da guerra, daquela guerra específica, dos quais eles estavam acuados e amedrontados. Aqueles que afrontavam, aqueles que menosprezavam Davi, o ungido de Deus. A Bíblia narra que Davi foi ungido na frente dos seus irmãos. E quando Davi chega para levar o alimento para os seus irmãos, Davi ainda sofreu a afronta de um dos seus irmãos. Um de seus irmãos não teve sequer um entendimento de falar: meu irmão agora é ungido de Deus, deixa eu tratá-lo com honra. Deixa eu ao menos agradecer que meu irmão trouxe comida para mim. Mas não, a Bíblia narra que Eliabe afrontou a seu irmão. Bem sei a tua presunção e o que tu vieste fazer aqui, Davi. Tu só veio ver o que está acontecendo e com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas lá no pasto? O que tu está fazendo aqui? Vai-te embora. E Davi poderia ter dito: meu irmão, eu trouxe comida para ti, irmão. Eu vim saber como você está para levar a notícia para o nosso pai. Mas mais do que isso, Davi já agora estava preocupado com o contexto, porque Davi já sabia que se um homem se levantasse para derrotar o inimigo que estava afrontando o povo do Deus vivo já há bastante tempo, esse homem teria sua vida transformada. Então nós podemos dizer, amada, linda e preciosa igreja, que o Vale de Elá, o Vale do Carvalho, o Vale de Terebinto, foi um momento e um local de transformação, da virada de chave na vida de Davi. Porque quando Davi se dispõe a derrubar o gigante, quando Davi se dispõe a lutar, e quando alguém corre e fala para Saul: Saul, tem um corajoso aí que topou, tem um corajoso aí que topou se levantar e derrotar esse gigante que está afrontando o nosso exército, que está nos afrontando, Saul. Manda vir aqui, deixa eu ver quem é. Quando Saul olha para Davi,
com lisonja, com doces palavras, Saul também o desprezou e falou: meu filho, tu não pode, tu é moço, e esse cidadão que está aí, desde a sua mocidade, ele já peleja, ele já trava batalhas, já mata homens. E Davi fala: não, meu senhor, eu, quando ninguém estava vendo, nas minhas batalhas individuais com Deus, glória a Deus, eu derrotei um leão. Ninguém estava vendo, Saul. Ninguém estava vendo, meu senhor. Me perdoa, amada igreja, é emoção. Mas quando ninguém estava vendo, lá no campo, protegendo aquilo que era de precioso para a minha vida, para a vida da minha família, porque aquelas ovelhas que eu apacentava eram preciosas. Dali a gente tirava o nosso sustento e a gente tira o nosso sustento, Senhor. Ali eu estava travando batalhas que ninguém viu. Derrotei um leão, derrotei um urso, e ninguém viu. Quem é esse incircunciso? Esse cidadão aí vai cair diante de mim como um cachorro, um cão vira-lata, porque Deus é comigo. Porque não importa o tamanho da luta, a unção do Senhor está sobre a minha vida. Então, amada, linda e preciosa igreja do Senhor, creia, tome posse. A unção de Deus é sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem essa luta pensa que é na tua vida? Quem essa luta pensa que vai determinar o teu caminho, vai determinar a tua história? Quem essa luta pensa que é? Aquele que habita em ti, habita no teu coração, é maior. É o dono dos céus e da terra, criador dos céus e da terra. Então tome posse dessa verdade. Tome posse, porque as lutas no teu coração, na tua alma, só tu e Deus sabem. É só tu e o Senhor. E, obviamente, quando você apresenta e compartilha com a sua liderança, com homens de Deus e mulheres de Deus que estão dispostos a guerrear, porque aqui Davi se dispôs a guerrear pelo povo. A Bíblia nos ensina que quando Davi se levanta e se dispõe para guerrear, e quando Saul quis dar a Davi toda a sua indumentária, e Davi chegou a vestir a couraça, as armaduras, a espada de Saul, Davi disse: não, eu não vou conseguir com isso aqui, meu senhor. Davi disse: não, com isso aqui eu não posso, meu senhor. E isso nos traz um princípio. Muitas das vezes, nas batalhas da nossa vida, nas batalhas que nós precisamos guerrear, aqueles que estão mais próximos de nós vão querer que a gente guerreie da maneira deles. E quando você diz que não, a pessoa até não entende, não compreende. Um convite: vamos fazer tal coisa, meu amado, minha amada, no momento eu não posso. E a pessoa chega até a ficar trilhada no seu coração, chega até a ficar chateada, entristecida. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que ainda que esta pessoa não entenda e não compreenda que eu não vou guerrear da forma que ele quer que eu guerreie, mas ele precisa aceitar que eu, tratado por Deus, eu tenho a minha forma no Senhor. Entenda, isso não é uma palavra para que haja contendas de forma alguma, mas as tuas qualidades individuais, aquilo que o Senhor adestra a tua mão para a peleja, é tu e o Senhor, no íntimo com o Senhor, somente tu e Deus, com a tua alma, com o teu espírito no Senhor, sabendo sempre a nossa sujeição na estrutura sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, de acordo com a nossa submissão à nossa liderança, de acordo com a decência e a ordem eclesiástica que Deus determinou sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida, porque nós somos um corpo, somos um ministério. Então, quando Davi se coloca diante de Saul e fala: Senhor, não se preocupe, Deus vai me entregar esse cidadão hoje nas minhas mãos, porque o Senhor é comigo. Não se preocupe, eu não vou lutar da forma como tu queres, mas da forma como eu sei lutar, da forma como eu lutei quando venci minhas lutas, só eu e Deus, assim Deus vai me dar a vitória, não se preocupe. E aí, irmãos, dentro do contexto, todo o povo passou a depender, entenda, todo o povo
passou a depender da vida de Davi. Todo o povo passou a depender da vida de um único homem. Porque se Davi fosse derrotado, o povo passaria a ser escravo do exército inimigo. Então todo o povo passou a ver a guerra, a luta, a batalha que Davi estava travando naquele momento. Todo o povo passou, digamos assim, a torcer para Davi. Porque a vitória de Davi não representava somente a bênção na vida da sua casa, da sua família. Mas a vitória de Davi também iria representar um novo momento, porque era promessa que quem vencesse, além de ter a sua vida financeira transformada, além de ter a sua casa abençoada, passaria a ter o direito de poder se casar com a filha do rei. Passaria a ter o direito de ser tido como genro do rei. Passaria a ter o direito de fazer parte da casa do rei. Então, não somente as benesses que viriam sobre o povo, mas tudo aquilo que estava no contexto, através da vitória que Davi iria conquistar. Através da vitória que eu, você, nós travamos, e temos que travar, e não podemos nos amedrontar, não podemos fugir, porque a nossa família depende da nossa vitória. Entenda, a nossa família vai ser abençoada quando nós derrotarmos e temos derrotado os gigantes que se levantam na autoridade e na unção do nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus fala que não é com a minha força, não é de mim mesmo, mas é com o Senhor que eu venço, que eu salto muralhas, que eu conquisto, que eu avanço, que eu derrubo. E o Senhor fala, não te estribes na força do teu braço. Não te esqueça, meu filho, que as vitórias sou eu que te dou, sou eu que te abençoo, sou eu que venho te ungir, te guardar e te proteger. É comigo. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor trava as nossas batalhas. A palavra do Senhor vem nos ensinar que Deus olhou para cada um de nós e falou, eu vou fazer de ti um campeão. Eu vou fazer de ti mais do que vencedor. Eu vou fazer de ti, eu vou te dar uma nova história. Não se preocupa, apenas me adora. Apenas te entrega. Apenas confia. E não temas. Quando, no dia da batalha, tu estiveres no meio da batalha, não temas, somente confia. Confia porque no meio da batalha tu vai aprender que eu sou teu Deus. Tu vai aprender que quando tu não tiver R$1 no teu bolso, a tua alegria será a minha presença. Tu vai aprender que quando tu estiver no mais profundo da aflição da tua alma, no desespero, e tu não souber para onde ir, aí tu vai te lembrar que eu sou o teu Deus e tu vai saber de todo o teu coração, sem estaca nenhuma, que sou eu o motivo da tua alegria. Quando tu tiveres naquela batalha de querer te saciar com coisas que não procedem de mim, saiba, meu filho, minha filha, que eu sou o Deus que quer te alegrar, quer alegrar e saciar a tua alma. Fui eu que morri na cruz por ti. Então eu sou o motivo da tua alegria. Sou eu o motivo do regozijo da tua alma. Eu estou te ensinando, filho, filha, que eu sou a tua plenitude. Eu estou te ensinando, meu filho e minha filha, que comigo nenhum plano será frustrado. Que a minha promessa jamais será frustrada. Meu filho, minha filha, é na minha unção que tu vai derrubar esse gigante. É na autoridade do meu nome. É na unção que eu tenho sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, que nós vamos e estamos derrubando os gigantes que se levantam. É na autoridade do nome do Senhor. E o que é mais lindo da palavra de Deus, como havia dito, não foi em um lugar qualquer, mas foi no Vale de Elá. E estudando e buscando o entendimento com o Senhor. Vale de Elá, também conhecido como Vale do Carvalho, Vale de Terebinto. Olha o que o Senhor nos ensina a respeito do carvalho. Jeremias 17:8 nos diz, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro.
Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. O Senhor também nos ensina que Jeremias, o Senhor nos ensina em Jeremias que Deus nos compara a uma árvore e que apesar da situação ruim e que estamos passando ou que alguém possa estar passando, ainda há esperança. Isaías 6,13 nos diz: e se na terra ficar 1/10 do povo, e este tornará a ser devastado, contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, que são, quando são colocados abaixo, deixando apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Ao pesquisar sobre o carvalho, encontramos o seguinte: olha isso, amada igreja. Olha o que o carvalho, olha o Deus vivo que nos compara como o carvalho. Isaías 61:3, olha o que o Senhor nos diz, nos comparando como o carvalho. Eu vou ler para nós remirmos o tempo. Isaías 61:3. E a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. O carvalho, amados irmãos, o carvalho, ele tem as seguintes características. O carvalho geralmente é a árvore mais velha de um bosque. É a árvore mais experiente, é a árvore que mais passou por intempéries, é a árvore que mais sofreu com tempestades, com sequidão. A sua idade média está entre 500 a 1000 anos e a sua altura pode chegar a 40 metros. Tem características sofridas, caule enrugado, mas tem as suas raízes profundas. O Senhor nos ensinou que as nossas raízes são profundas nele. Não perde suas folhas no inverno, continua frondoso, mesmo sendo castigado pelo frio e pelo rigor da neve. O carvalho permanece com folhas e cheio de vida no período mais difícil do ano. Deus o criou para ser resistente. Amada igreja do Senhor, eu não sei se é a minha metodologia de ministrar a palavra, entenda, com muito zelo, mas isso aqui é um motivo para a glória de Deus, para darmos glória a Deus, para sabermos que mesmo em meio às dificuldades, Deus nos criou para nós atravessarmos, para que nós sejamos fortalecidos nele, para que nós venhamos a passar por este momento e sermos cada vez mais fortalecidos no Senhor. E a outra árvore, resistente ao terebinto e resistente ao inverno, a sua folhagem muda apenas na primavera. O seu tamanho médio é de 10 metros. O terebinto exala um perfume que pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Esse perfume, ele é exalado mediante a um ferimento na sua casca. Por acaso, amados irmãos, quando somos afrontados, quando passamos por situações dificultosas, por acaso, nós somos feridos. E se somos feridos, o Senhor nos compara como terebinto. O Senhor nos tem como terebinto, porque mesmo sendo ferido, nós iremos exalar o bom perfume de Cristo. Porque mesmo passando pelas dificuldades, pelas provas, passando ali pelo caminho apertado, sofrendo arranhões, sofrendo afrontas, mesmo assim, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Um dos exemplos mais práticos é quando o camarada te corta, nos corta no trânsito, e tu quer buzinar, e tu quer chamar qualquer coisa para o cara, e tu estende a mão e fala assim, para do lado dele. Minha esposa fica, morto, vai, para do lado dele, baixa o vidro. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. E aí você pega e vai embora. Eu digo, amor, agora é com ele. Existe uma bênção sobre a vida dele. Mas, como vaza de barro, existe sim os momentos em que ainda dá aquela deslizada, aquela buzinada mais forte, a ponto do outro carro vir querer afrontar, e digo, não, perdão, Senhor, perdão.
Amigo, Deus te abençoe. Segue o rumo, meu irmão. Segue o rumo, porque sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, a promessa da vida eterna não se compara com as afrontas do inimigo. E o Senhor nos tem como terebinto, que mesmo sendo feridos, iremos exalar o bom perfume de Cristo, a tal ponto de que, pela distância, todos vão sentir, todos vão saber que existe algo diferente na sua vida, na minha vida. Pô, esse cara tá todo quebrado, meu irmão, mas está aí, está de pé, está adorando, está louvando, porque quem muda a sorte é o Senhor, quem transforma é o Senhor, quem dá oportunidade é o Senhor. Então, o Senhor, Ele, o nosso Deus, é o nosso Senhor, é Ele que está no meio da peleja, é Ele que está nos adestrando, é Ele que está nos preparando, é Ele que está nos ungindo para nós conquistarmos a vitória no Senhor. Então não te preocupa, meu irmão, minha irmã, está passando pelo dia mal, está passando pelo dia difícil, está passando pela tempestade, está passando pelo inverno, está repreendido o outro em nome de Jesus, está passando pelo inverno, está criando casca, meu irmão, glória a Deus. Ah, está ferindo a tua casca, está exalando bom perfume. O terebinto, ele exala uma secreção resinosa. O que para nós seria e é a andiroba e a copaíba, e que, pasmem, nem todo amazonense conhece, nem para o que serve. Glória a Deus. O que para nós é a andiroba e a copaíba, aqui na palavra do Senhor é o terebinto, que serve como antisséptico, anti-inflamatório, serve para perfume. Então, meus irmãos, a guerra, a luta, a dificuldade, ela é uma oportunidade para nós derrubarmos o inimigo na autoridade do nome do Senhor. E quando nós derrubarmos e temos derrubado, é o Senhor que vai abrir as portas e abençoar e direcionar e transformar e tirar da condição de um mero jovem para aquele que derrotou o gigante, para aquele que trouxe vitória para o povo de Israel, na unção do Senhor, na unção do nome de Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou para as nossas vidas, colocou no meu coração. Senhor, te louvo, te louvamos, te adoramos, Pai. Te agradecemos, Pai, por toda a oportunidade que Tu nos dá das pelejas e das batalhas, Pai. Aqui está o Teu povo. Abençoa, Pai, a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Nos adestra para as batalhas, Pai, para que Tu digas de nós que nós somos homens e mulheres de guerra, mais do que vencedores, porque Tu és a nossa muralha intransponível, Pai. Tu és o nosso baluarte, Tu és o nosso Deus de guerra, nosso Jeová Sabaote. Muito obrigado, Pai, pelas oportunidades da transformação de vidas, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ministério de louvor já pode subir. Glória a Deus. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, campeão. Fique de pé, campeão, para a glória de Deus. Eis aqui o exército do Deus vivo. Onde está o exército do Deus vivo? Diga amém. Um exército bem posicionado. Oh, glória. Servimos um Deus que é vitorioso. Ele não conhece derrotas. E a palavra de Deus fala assim: se Jesus venceu, nós também venceremos. Se você crê, diga amém. Que assim seja. Tem promessa de Deus para as nossas vidas. Que você se aproprie dessa bênção. Toma posse da sua bênção aqui esta noite. Para a glória do Deus vivo. Lutamos com armas de fé. Lutamos com armas de fé. Ó Deus. E nada irá resistir enquanto adorar. Ei, escolhido de Deus, em meio às tribulações,
estenda as suas mãos e exalte o vitorioso. Vitorioso é na tempestade. Teu nome falível é, você nos levou, teu trono acima está. Teu nome imutável És maravilhoso, Pai. o inferno não prevalecer. E nada Eu te adorarei. em qualquer situação, em qualquer circunstância, meu Senhor. Muralhas vão estremecer. Cadeias virão. Cadeias virão ser No poder de Deus. Enquanto adoramos. vitorioso és na tempestade está. Teu nome falível é, você nos levou, teu trono acima De tudo e de todos. teu nome imutável Ele é imutável. Deus que não conhece derrotas. Ele é Senhor. Ele é Deus conosco. Deus que nos segura com a sua destra fiel. Nos põe de pé e nos faz prevalecer. como um trovão impetuoso. Ele é poderoso. A expressão exata da grandeza, da soberania. Venha o teu reino sobre nós, a tua vontade sobre nós. Vitorioso és na tempestade. Na tempestade ele está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Oh, grandioso Deus. Teu nome imutável é. Não há o que temer. Não há o que temer. Bendito é o Senhor. No poder do
Não vão para mim. Eita Deus maravilhoso. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade não vai roubar. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque, Senhor, temer porque, aleluia, eu estou guardado por ti, perdeu batalha. Seu nome seu bater, eu creio em ti, as promessas de novo, eu creio em ti, as promessas de novo, eu creio em ti, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio em ti. Ao Senhor. Aleluia, louvado, engrandecido seja o Mestre. Já convido a minha presbítera, Mara Sueli, que irá nos dirigir em oração. A igreja fica à vontade. Vamos orar juntos. Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite aos internautas. Vamos orar por esse projeto. Diante do império das trevas do globalismo, invocamos o nome do nosso Senhor para nos manter prontos para aquele grande dia, o dia do arrebatamento. Muito obrigada, Deus, por mais uma palavra, Pai, que nos molda o coração, trazendo esperança viva e eficaz para nós, Deus. Muito obrigada, Deus, por estarmos aqui e termos a liberdade ainda e a oportunidade, Senhor, de orar pelo nosso país. Obrigada, Senhor. Sabemos, Pai, que ventos e ventos e ventos batem sobre o grande barco que é o nosso país, Deus. Mas a Tua palavra diz que a Tua igreja ainda está aqui. E o Teu poder ainda prevalecerá, Senhor. Por isso, Deus, não temeremos o terror noturno, a seta que voa de dia. Não temeremos, Deus, porque o Teu poder é maior do que tudo. A Tua graça nos basta, Senhor. E sabemos, Pai, que em breve tempo, nós nos veremos, Pai. E não só nós aqui, a Tua casa, mas a promessa para a nossa família também, Deus, que eu creio. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos salvos, Deus. Por isso, só nos resta, Pai, cada dia mais, te adorar, te bendizer, não sair da Tua casa, não sair da Tua presença, porque o noivo vem. O noivo em breve vem. Muito obrigada, Deus. Tu és o Deus que pode fazer toda essa balbúrdia que está acontecendo no nosso país ser transformada em um segundo, se Tu quiseres. Por isso, a nossa esperança está em Ti. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu chamo aqui a ministra de Cleoma. Boa noite, amada igreja do Senhor. Palavra tremenda do Senhor. E hoje vamos direto para os avisos, que tem homenagem. Amanhã é o quê? Culto da Jucade. Qual é o tema de encerramento? Tempo com o nosso pregador ali, Lucas André. Não falte, será tremendo também a finalização desse tema, dessa série de mensagens. Amém? E nos domingos tem o clamor da noiva também. Cadê a figurinha do clamor da noiva?
começa de 16h45 até as 17h15. Você fique à vontade para participar, de livre e espontânea vontade. Amém? E depois do clamor da noiva, já tem um tema do culto de domingo. Qual é o tema? Olha esse tema. Louva. Não, eu quero ver a igreja falando. Descansa no teu Criador. Amém! Eu tremendo que já nos traz um fogo do Senhor para este domingo com o nosso pastor Afrânio Jorge, de Araújo Jorge. Afrânio de Araújo Jorge, pastor Afrânio. E culto de doutrina também já tem um tema. Qual é o tema, amada igreja? Eita, esse é fogo também do Senhor. E será no culto de doutrina. Oi? Labareda de fogo, isso aí, meu irmão. Vai ser labareda, que você esteja aqui também, nessa segunda. Na próxima quinta, já temos 11 vagas sobrando, a Conferência das Mulheres Unidas por um Sonho, com o tema Estações Compreendendo Minha Estação em Deus. Qual a primeira estação? Verão, calor, né? Praia. Vamos ver. Nessa quinta-feira, 1º de junho, no Hotel Mercury Manaus, das 18 às 22 horas. Mais informações, procure nossa pastora Nayufi, presbítera Sueli, presbítera Nani, Jane, Alessandra Rose. E já tem sobrando somente, 11 vagas só. Só. Quem quiser tem que se inscrever agora, não agora, mas depois do culto. Tá bom? Venha, participe, que será tremendo. E quantos desejos de oração? Amém. Senhor, te agradecemos por esse momento na tua presença, de louvor a ti, de culto, Pai, na tua presença com essa palavra maravilhosa, Deus, que nos dá força, Pai, porque a tua palavra fala que nós não somos só vencedores, nós somos mais, vai além do que vencedores, nós somos campeões invictos do UFC em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos mais esta noite, bendizemos e oramos também para os nossos irmãos que estão estudando, Lucas André, Carol, Eduardo Guerra, presbítera Andresa, Deus, tu venhas abençoá-los ali, em nome de Jesus. Nossa amada Késia, que está trabalhando, chegou de viagem, está ali nessa semana trabalhando, Deus, também oramos pela vida dela, que o Senhor venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Nossos enfermos que estão conosco e já estão melhores, nossa amada Jane, que está ali no Data Show, ela falou que está melhor, mais para cima do que para baixo, não no meio, mas glória a Deus, está subindo aí essa melhoria da coluna. E o Nicolas já está aqui também, melhorzinho, com febre ou sem febre, tudo está aqui correndo. Glória a Deus, está melhor. Graças a Deus, está conosco. E nós agradecemos as orações também. Pedimos pelos viajantes, Ítalo, Júlia e Labíbia, que estão nos Estados Unidos. Nossa amada Dona Graça, que sempre está nos assistindo ali de Fortaleza. Thaís, Marcelo, Júlia Afrânio e Pedro estão conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O Senhor continue abençoando. E o Heitor, que nós conhecemos hoje, ele é tão bonzinho, não chorou. Nós abençoamos. E o Nicolas também é bonzinho, não chorou. Não chorou? Tá bom, então. Nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, pelo Messias que está nos assistindo. Nós te bendizemos por mais esta noite. Leva-nos depois das homenagens, dos últimos louvores. Na tua paz, em nome de Jesus, abençoe essas crianças, cada um que está aqui, florindo mais esta noite conosco, esse culto, essa congregação. E chama agora o nosso presbítero Luciano, que vai para as homenagens. Eita glória, escuta dos casais, e hoje nós vamos homenagear os nossos amados casais da igreja, que celebraram e também vão celebrar aniversário de casamento, bodas ou bodas, se você preferir, no mês de agosto, eita, mês de maio. Eita glória, de agosto tá longe, irmãos.
Começamos no dia 1º de maio, nosso amado irmão Anderson Vecchioni e Priscila Cadete Vecchioni celebraram 5 anos de casado. Está aqui o Andy, está ali a Priscila, celebraram bodas de madeira ou ferro. E eu vou colocar um resumo rapidinho aqui. Chegamos ao 5º ano, que marca a confirmação de uma relação sólida e resistente. Assim como a madeira e o ferro, materiais escolhidos para representá-lo, e esses materiais estão utilizados em várias coisas, mostra a versatilidade do casal, do casamento, da família, se desdobrar, ainda mais no caso deles, que tem 2 e desdobrando aí, e Deus abençoando cada vez mais esta família, este casal, que Deus muito abençoe. Eu e minha esposa ontem celebramos 21 anos de casado. Eita glórias! Eu e essa gata linda, bodas de zircão. O material eu coloquei lá no meu vídeo. Quem me segue no Instagram, quem não me segue, depois me siga. É uma história que te diverte. É um material extremamente resistente, translúcido, que tem várias formas. Mostra a resistência do relacionamento, do casamento, a durabilidade dele, a dureza. E nós passamos por muitas coisas e estamos firmes aqui no Senhor e nos alegramos no Senhor por tudo isso. E no dia 28, domingo, é isso? Domingo, nossos amados Eduardo e Carla Lobato estarão celebrando 19 anos de casado. Bodas de água marinha. Água marinha não é água viva, é uma pedra, meus amados irmãos, também resistente, sólida, mostrando também a durabilidade do relacionamento de vocês, sustentando as intempéries, suportando as dificuldades e crescendo no Senhor. Fica aqui os nossos votos de gratidão e parabenização ao nosso Anderson Vecchioni, Priscila, Eduardo, Carla, minha esposa linda e a mim próprio. Gratidão a Deus por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aplaudamos do Rei. Eu passo a palavra à ministra Andreane. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de homenagens, amém? Vou compartilhar aqui com vocês uma passagem que está escrita em Provérbios 31, que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu já quero aqui, antes de mais delongas, chamar o ministro Ed comigo, ministra Carla Lobato, ministra Jane, missionária Mara Simone. Quero chamar também meu digníssimo esposo, presbítero Luciano. E diz a palavra de Deus em Provérbios 31, no versículo 29, diz assim: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu, sobre todas, a todas sobrepujas. Aleluia. A força e a dignidade são os seus vestidos, a sabedoria está nos seus lábios, a instrução da bondade está na sua língua. E nós estamos aqui com esses amados representando cada um ministério para estar homenageando a nossa pastora. Caso você queira sentar, fique à vontade. Esse momento é seu. Fizemos essa arte aqui com muito carinho. Agradecer também ao nosso ministro Ed. Em nome de toda a igreja, nós queremos compartilhar da bênção que é ter você em nossa vida, pastora Nayuf. Que você continue jorrando do trono de Deus para as nossas vidas. Você sabe quanto eu admiro, o quanto eu a amo, e eu carrego você no meu coração. E que você continue sendo essa referência de mulher de Deus para as nossas vidas. E eu simplesmente te amo, e você é sabedora disso. E nossos amados irmãos vão completar essa maravilhosa homenagem. Glória a Deus, minha pastora. Estamos aqui representando os gaditas, representando o mezanino para lhe parabenizar, desejar à senhora toda sorte de bênçãos espirituais, de Deus, o quanto a senhora é amada, o quanto a senhora é querida, o quanto a senhora é um exemplo para a igreja como um todo. E nós só temos gratidão por tê-la como pastora, por fazermos parte deste corpo, e o nosso coração se enche de gozo e alegria por termos a oportunidade de parabenizá-la, de homenageá-la, de desejar à senhora toda sorte de bênçãos espirituais em nome do Senhor Jesus. E eu finalizo aqui deixando para a senhora o que está na 3ª epístola de João, capítulo 1, não é capítulo, é só o versículo 2, que ela só tem os versículos. Amada, faço próspero acima de tudo, faço votos acima de tudo pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
Que Deus te abençoe. Quem convive com a pastora sabe como é ser uma mulher abençoada, tem uma alma próspera, cheia do amor de Deus. Deus abençoe, minha pastora, lhe amo. Boa noite, amada igreja. Estou representando a liderança. Qualquer líder estaria aqui muito bem representando. E dizer, minha pastora, que eu tive que crescer e se tornar numa leoa, uma mulher de guerra, uma mulher que ama a Deus, uma mulher que nos momentos mais difíceis vinha adorar, uma mulher nos momentos mais complicados não baixou a guarda, uma mulher que se multiplicar para fazer a obra de Deus, assim faz. E eu vi essa mulher surgir, crescer e nos abençoar. Eu peço que a graça do Senhor Jesus continue te abençoando. Eu peço que a graça do Senhor Jesus continue te protegendo. Eu peço que a graça do Senhor Jesus continue te dando saúde. Eu peço que a graça do Senhor Jesus continue te abençoando. Eu peço que a graça do Senhor Jesus continue fazendo você derramar para a igreja o amor que você sente. Agradeço a Deus e tenho certeza que a igreja agradece a pastora que nós temos, juntamente com o pastor. Jesus abençoe. Minha pastora amada, linda, como a gente sempre fala assim, o tempo é curto, eu estou representando todas as mulheres de todas as idades aqui da nossa igreja. O Luciano disse que era no máximo 3 minutinhos. Ninguém toma o microfone, por favor. Então, pastora, eu estava procurando um versículo para começar e eu encontrei: as mulheres, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19:14. E também encontrei: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Ruth 3:11. Vou ler porque eu não vou conseguir. Querida pastora, em nome de todas as mulheres eu digo, nós agradecemos imensamente a Deus por tê-la colocado em nossas vidas, que se tornou hoje alguém indispensável para nós mulheres da igreja. A senhora é dedicada, incansável, corajosa, generosa, serva de excelência e amiga. Um exemplo para todas nós. Nossa, estou tremendo. Sempre disponível, sempre presente, sempre encorajadora, sempre com uma palavra para dar, mesmo que não seja aquela que a gente esteja pronta para escutar, mas sim a que precisamos. Sempre com um sorriso aberto, enorme para nos receber, que aquece um coração em desespero. Pedimos a Deus, todas nós pedimos a Deus que a proteja, abençoe todos os dias da sua vida. E nós somos muito gratas que Ele tenha colocado a senhora como nossa pastora e muito além, como uma grande amiga. Eita, falta só mais uma página. Obrigada por fazer parte das nossas vidas. Obrigada por fazer as nossas vidas mais leves através das palavras de Deus que a senhora tão bem representa. A gente te ama muito, 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 muito. Amém. Boa noite, amada igreja do Senhor. Estou aqui representando a escolinha dominical. Estou nervosa, hein, pastora? Vou ler também, tá bom? Minha pastora, é com muita honra que estou aqui representando o Ministério da Escolinha Dominical. E em nome de cada professor, cada criança, quero expressar nossa sincera gratidão e prestar uma homenagem especial para você, que tem desempenhado um papel fundamental em nossas vidas. Seu compromisso, dedicação, amor incondicional tem impactado positivamente a vida de tantas pessoas. Você é uma líder espiritual, inspiradora, sempre disposta a ouvir e aconselhar aqueles que a buscam por orientação.
Sua sabedoria e palavras de encorajamento têm sido uma fonte de conforto e esperança para muitos. Seu compromisso em compartilhar a mensagem da cruz tem sido uma bênção para a nossa congregação. Além disso, sua paixão pelo serviço, pela justiça e pelo cuidado de cada ovelha tem sido um exemplo notável para todos nós. Seu coração generoso e compaixão infinita nos ensinam a importância do amor ao próximo e da união em tempos difíceis. Sua presença calorosa e acolhedora nos momentos de alegria e tristeza demonstra o seu compromisso com o corpo de Cristo. Que Deus continue a abençoá-la ricamente com sabedoria, saúde e força, para que você continue a ser uma luz brilhante em nosso meio. Gratidão por tudo que você faz e por ser uma pastora tão especial. Com o sincero carinho que você, minha pastora amada. Esse é o nosso sincero carinho para você, minha pastora amada. Feliz aniversário. Carla Lobato, Escola Dominical. Boa noite, amada igreja, pastora, estou aqui representando a Jucade. E em 1 Timóteo 5,17 diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então, assim, pastora, nós como juventude, nós vemos e a senhora merece dupla honra, tripla, quadrupla honra, porque nós sabemos que o que a senhora faz é com amor, não é porque a senhora tem um título de pastora, mas porque a senhora ama. E quando eu conversava com a juventude, eu pedi que cada um falasse, todas as juventudes da Jucade, cada um falasse uma palavra, o que lhe representava, como eles lhe viam, né? E em consenso geral, a gente via que eles sentem a senhora como a mãe verdadeira, como realmente aquela que acolhe. E aqui eu vou citar aqui os que eles falaram, né? A senhora representa exemplo, fiel, autenticidade. A senhora é doce, cortês, solícita, forte, guerreira, exortação e varada. Mas eles falaram que isso é com amor, porque eles sabem que quando a senhora exorta, quando a senhora vem com a varada, é porque a senhora ama e a senhora nos quer ver bem, querem ver-nos bem. Sabedoria. Só que o consenso geral, e as pessoas falavam assim, a juventude falava assim, só pode ser uma palavra, meu Deus, isso é muito ruim, só uma palavra, queríamos escrever textos. E aí o consenso geral foi que a senhora representa amor, a senhora é amável, amorosa, carinhosa e todos esses adjetivos. Então, a nossa juventude olha para a senhora como um verdadeiro exemplo, como uma mãe mesmo, assim, tenho certeza que as jovens olham para a senhora e falam assim, cara, eu quero ser uma mulher com uma pastora, os adolescentes, quero ser um servo de Deus com uma pastora que ama pregar, que ama viver o evangelho. E nós somos muito gratos a Deus por Deus ter colocado a senhora como um grande exemplo em nossas vidas. Amém? Aleluia. E para fechar com chave de ouro, eu passo a palavra ao meu pastor querido, que estará representando a família nesse momento maravilhoso de homenagem. Glória a Deus, um beijo no coração de toda a igreja do Senhor, que amamos. Eu e a pastora com certeza amamos toda essa amada igreja. E dizer a ela que ela é uma jovem de Deus, uma mulher de Deus. Estamos há 33 anos juntos, em lutas, em guerras e em vitórias constantes. Ela aprendeu a ter a costa de crocodilo, porque ela lida com um homem onde há entre nós confrontos e várias e grandes alegrias. Por isso ela tem discernimento, por isso ela vive com um homem que também a ama, e ela também, obviamente, sente-se amada. Eu quero dedicar a ela 31 dos Provérbios 25. A força e a dignidade, meu amor, são os teus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não há nele preocupações. E nessa noite, é com alegria que eu transmito à igreja meus mais efusivos elogios a essa mulher alegre, guerreira, e também é mulher de guerra, viu? Ela é mulher de guerra, e por isso é vitoriosa e linda. Amém, amados? Te amo, meu amor. Aleluia!
Essa foi uma singela homenagem de toda a igreja. Estamos presenteando com essas cestas. E aqui é um presente que você vai ver. Aleluia. Nesse momento nós queremos festejar a sua vida, porque Deus é bom. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades. Mais uma vez, igreja! E um parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, nossa pastora linda! Deus abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. A igreja pode se confraternizar com boa noite do nosso pastor. Boa noite, amada e linda igreja do Senhor. Estou emocionado que quando a Nani falou boa noite, eu falei, é para orar. Ela falou, é para dar boa noite. Boa noite, meus lindos. Amém. Alô! Alô!